Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa gratidão aos que nos visitam nessa noite. Querido visitante, a sua presença nos alegra. Em especial estão conosco hoje a Melina, a Caroline e o Lucas. A Melina e a Caroline são funcionários da PAI juntamente com a Liz e receberam um convite essa semana para o culto alusivo da Semana da Deficiência, Semana Nacional, para explicar a pessoa com deficiência. Então eles receberam o convite e estão conosco aqui para juntos cultuarmos a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Nossos dízimos e ofertas, todo segundo, terceiro e quarto domingo, durante o nosso culto, nós entregamos e consagramos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, que também podem ser depositadas ou transferidas diretamente na conta da igreja. Escola Dominical, mais uma vez reforçando o aviso que nós tivemos hoje cedo, em razão da viagem de volta que nós teremos do encontro de corais lá em Castrolanda, nós não teremos a escola dominical. Então vamos orar também por esta viagem, por nós, todos os irmãos que estarão. Nós estaremos em trânsito em trânsito com 32 pessoas no micro-ônibus. Desde já o Senhor também prepara o nosso caminho de ida
nessa semana estejamos orando pela família da Jusileia, Jusimar, Jatelmos, Agostinho e família. Encontro de corais, então, no próximo dia 26, às 19 horas, o nosso coral Ebenezer e também o quarteto, somos um, participará do 24º Encontro de Corais das IER. Esse encontro, então, será lá na IER de Castrolano, então vamos orar também por este evento. Estudo bíblico toda terça-feira, acontece às 19h30, e você está convidado a estudar as Escrituras Sagradas conosco e também orar por este trabalho da nossa igreja. Leitura diária, façamos uso das indicações bíblicas, com textos, de segunda a domingo, para a nossa comunhão e edificação com Cristo. Turcomenistão, 26º país que mais persegue os cristãos no mundo. A vida ainda é difícil para o Midi. Ele não está curado depois do período de prisão. Ele ainda tem pesadelos e está com medo. O fato de o governo observar quando viaja dentro do país também não ajuda. O Midi tem medo de que o governo o prenda novamente se ele cometer algum erro. Youssef, pseudônimo, parente do Midi, um cristão perseguido, que passou 3 anos na prisão por causa da fé. Então vamos orar a Deus, pedindo a libertação e a descida do Santo Espírito sobre esse povo que tanto precisa, e ainda agradecer também pela nossa nação. Então, reforçando aqui também a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual Múltipla. Ela vai do dia 21 ao dia 28, e é uma campanha anual desenvolvida pela Federação Nacional das APAES, que é a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, desde 1963. Ela foi introduzida no calendário nacional e suas comemorações visam ao desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social, de política pública, para promover a inclusão social desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação. O tema norteador da campanha de 2023 é conectar e somar para construir inclusão. Também nós agradecemos a Deus pela vida de todos os funcionários da nossa PAI e também de todas as federações. Também pedindo a orientação do Santo Espírito sobre todos os funcionários que lá compõem e também abençoando todas as famílias que lá são presentes. Que Deus nos abençoe. Pastor. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, especialmente aqueles que nos visitam nessa noite, uma noite para nós de grande alegria, uma noite de grande gratidão a Deus também, por celebrarmos este culto, iniciando esta semana, como foi aqui anunciado, Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Recebi uma mensagem também do deputado Mazana, hoje à tarde. Ele não pôde estar conosco, porque ele estará amanhã pela manhã na abertura, lá em Curitiba. Mas ele transmitiu uma mensagem de carinho, de gratidão por este culto, e estará conosco também em alguma oportunidade. Obrigado também a Lígia, que acabou de chegar também, querida Lígia, também a Deia, que trabalha com a Sandra, e o nome? Sivaldo. Obrigado pela presença de vocês. O Lucas também já foi mencionado aqui, a Caroline e a Milena. Obrigado. E a todos que estão também nos assistindo. Gostaria que estivéssemos orando nessa semana também. Não coloquei aí, mas a Sandra, que está conosco, na sexta ou no sábado faz mais uma sessão de químio. Graças a Deus ela está bem. Hoje eu estive visitando a Rosana. Rosana foi casada com o Júnior, o pastor Antoniel, e na quinta-feira foi atropelada aqui na avenida, e ela fraturou
deu um pequeno traumatismo, mas já está bem. Estive com ela hoje, está aqui no Ampar, e estejamos orando por ela. A Kelly Bellini, estamos orando também, está se recuperando bem na quimioterapia. A Movera Meligni, que a gente chama, fez a cirurgia ontem. Graças a Deus foi retirado o tumor do rim e ela está se recuperando também, graças a Deus por isso, né? E ali na entrada tem uma pequena exposição, né, dos trabalhos, né, Liz, de arte dos alunos. Então, quando sair, dá uma passadinha ali ou na entrada, dá uma olhada no trabalho que os alunos ali da nossa PAI desenvolvem. É muito importante, é muito interessante, é muito gratificante mesmo vermos aquilo que Deus faz também na vida de cada um deles, por meio de professoras, monitores, de todos que trabalham como essas pessoas, né? Também tem ali um adesivo, este aqui, que é da ONG que a Sandra e a Simone estão à frente, que trabalha com autistas. Então é um adesivo, se você quiser, também pode pegar, tá bom? Vamos colocar em pé, vamos cada um elevar a Deus a sua oração particular e silenciosa, invocando a presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sobre este culto que nós iniciamos nesta hora. Oremos. Queridos irmãos e irmãs, o nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor, que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre, que nunca desampara as obras das suas mãos. É em nome deste Deus que eu saúdo a cada um de vocês nesta noite, graça e paz a todos vocês da parte de Deus o Pai, da parte de Jesus Cristo, o Senhor, e da parte do Espírito Santo, o Consolador. Amém. Manifestamos a glória de Deus quando invocamos o seu nome. Duas leituras aí na primeira leitura, Êxodo capítulo 4, livro do Êxodo capítulo 4. Se você puder compartilhar a sua Bíblia com os visitantes que não têm, abra para ele lá em Êxodo, no capítulo 4, versículos 10 e 11. Êxodo 4, 10 e 11. Preste atenção. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o que é cego? Não sou eu, o Senhor? E também lá no Salmo 19, Salmos 19, de 1 a 4, que afirmam a excelência da criação de Deus. E diz assim: céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Nós somos chamados para manifestar, como criação e como filhos de Deus, a glória do Senhor. Vamos cantar duas obras
te coroam. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em Tua presença estamos e nos reunimos, ó Pai, nesta Tua casa de oração, nesta noite, para juntos cultuarmos a Ti, ó Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E sabemos, ó Pai, que esta reunião, este encontro, Pai, da Tua Igreja, é para manifestar ao mundo a glória e a Tua presença, Senhor. Ó Deus querido, Te agradecemos por este momento, por esta oportunidade, por todos que estão aqui. E sabemos, ó Pai, que o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, providente, previdente, presente e atuante, ó Deus, nas nossas vidas. Por isso, prestamos este culto ao Senhor e pedimos que o Teu Espírito Santo nos auxilie a cultuar-Te de forma que agrade ao Senhor, mesmo, ó Pai, diante da nossa pequenez, diante das nossas imperfeições. Aceite este culto, Senhor. Aceite, ó Pai, a nossa vida em gratidão e em louvor ao Teu nome. Assim oramos, ó Pai, agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Podemos assentar? Eu coloquei aqui a Semana Nacional de Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla. E aí eu coloquei dois momentos, um para a Sandra falar um pouquinho sobre o trabalho da ONG, e depois no outro momento também, se aí eu não sei quem que a gente, você ou alguém poderia falar sobre o trabalho da APAI, a Lígia, se puder, ou a Veise, né? Porque é muito importante conhecermos.
E tanto a PAI quanto a ONG estão abertas para receber a nossa visita, para vermos, para colaborarmos, para orarmos por esses trabalhos que são realizados aqui na nossa cidade. Então, Sandra, você gostaria de falar um pouquinho sobre a ONG, por favor? Conheço profissionalmente a dificuldade e tudo aquilo que a família passa ali na nossa profissão, a gente tem esse contato. E também eu sou avó de autista, né? Então, assim, a gente sabe a batalha que é para as famílias, né? Então, tem muitas famílias que, infelizmente, são desassistidas. Então, assim, o coração da gente arde, né? Para que todas as crianças realmente tenham acesso ao direito delas, né? Ao direito à educação, ao direito à saúde, ao direito global de uma pessoa viver em sociedade. E eu conheci a Simone Sponton, né? Ela fundou a Partir Futuro, nós estamos de camiseta, linda, maravilhosa, né? E ela também é mãe de autista. Então ela é advogada e ela fez uma transição na profissão dela, né? Ela trabalhava, era trabalhista e foi para a área de se especializar em planos de saúde, por conta das negativas, das dificuldades em terapias, e aí ela montou essa ONG, ela abriu essa ONG, onde foi que quando nós tivemos o diagnóstico do Kevin, ele está ali, né? Minha filha, o Kevin, e nós tivemos o diagnóstico, e agora, né? E agora? Aí veio todo aquele processo, aquelas fases do luto, foi difícil para todos, e eu costumo dizer, quando nasce um filho, nasce uma mãe, mas também nasce uma avó, um avô, dois, né? Paterno, materno, nasce tias. Então toda a família se envolve, né? E a sobrecarga maior fica com as mães, né? Elas são as mais próximas da criança. Então, assim, essa ONG, ela veio para somar com a PAI, que faz um trabalho excelente, maravilhoso, e veio somar com todas aquelas mães que tem na sua casa. Às vezes não tem só um autista, às vezes tem dois, tem três, né? Então veio para somar. Então, como que nós somamos? Tem a consulta solidária, onde conseguimos consulta para neurologista, onde às vezes a fila de espera é muito grande, então tem a consulta solidária, tem o apoio psicológico às mães, né? Nós estamos agora com o projeto do futebol dos autistas, que já vai inaugurar, maravilhoso. Temos também um grupo de apoio às famílias, pais e os familiares. E aí eu tenho uma clínica onde atua neuropsicopedagogia, aí tem psicólogos também. Então, assim, como que eu contribuo diretamente com esse projeto? Contribuo com o espaço, porque a ONG ela não tem um espaço próprio, porque é um espaço próprio,
né, gera renda, e então, para que essa renda vá para ali todos esses projetos sejam realizados, então como que nós participamos. Então tem um espaço lá, fica lá na Sabiá da Praia, no Parque Veneza, né, perto ali do supermercado Amigão, descendo. Então, ali tem as palestras que a gente faz de orientação aos pais, uma vez por mês, que é esse grupo de acolhimento. Então, nós temos palestras com fono, com nutricionistas, psicólogos. Então, cada mês vai um profissional orientar esses pais. E também nós temos agora, também já estamos preparando para a arte-terapia, para dar esse apoio à mãe, para a mãe ter aquele refresquinho. Assim como os filhos fazem artes maravilhosas que estão ali expostas, né? Então, assim, para que a mãe também tenha aquele momento, que seja uma horinha na semana, mas ela fala, agora é o meu momento. Para uma conversa boa, para estar ali relaxando. Então, assim, nós abraçamos essa causa, né? Então, eu já venho da área, que eu já abracei há muitos anos, há mais de 20 anos eu já abracei essa causa. E agora, muito mais, porque agora eu estou mais próxima ainda, porque antes era profissional, mas eu não via a realidade lá em casa como que é, né? Então agora eu estou vendo a realidade. Então, assim, quando veio o diagnóstico do Kevin, o que eu quero dizer como vó? Quando veio o diagnóstico do Kevin, o que eu disse para minha filha foi: filha, ele não é o autista, ele é o Kevin. E nós vamos amar o Kevin. O diagnóstico não vai definir o que ele vai ser ou o que ele é. Ele já é o Kevin. Então nós vamos amá-lo conforme ele é. E assim, tudo que a gente puder fazer de melhor para ele, nós vamos fazer. E com muito amor. Inclusive, o projeto, né, lá da Sarasque, a Leia está aqui comigo, então Deus foi gerando no nosso coração esse desejo ardente de estar mesmo trabalhando de um para um e somando. Então a nossa frase é olhar de amor, né? Porque o amor é Deus purinho, e Deus, ele é amor que flui nas nossas vidas para aqueles que estão ao nosso redor. Então eu sou muito grata mesmo por esse momento onde as pessoas precisam mesmo saber que o autismo está ali. Muitas vezes as pessoas não sabem, só de ouvir, né? Mas os autistas, eles são pessoas dignas de viver dignamente neste mundo. E nós estamos aqui para somar. Eu sou muito grata, estou emocionada, né? Então pode ser que muitas informações eu não consegui passar, mas tem ali o cartãozinho da ONG, tem o adesivo, e é só entrar em contato. E a ONG está de portas abertas, tá? E a Sarasque também, de portas abertas. Muito obrigada. Eu não vou nem falar nada, vamos em frente, para não atrapalhar. Nós devemos manifestar o perdão. E manifestar o perdão e o amor de Deus para com as pessoas. E lá em 1 João capítulo 4, de 7 a 20, exatamente isto que Jesus nos orienta. 1 João 4, de 7 a 20. É um texto longo, mas que devemos lê-lo integralmente. 1 João 4, de 7 a 20. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus
e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. E se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Amém. Vamos cantar uma estrofe desse hino que estou fazendo se sou cristão, para orarmos confessando a Deus os nossos pecados, mesmo acertados. E esteja confessando a Deus os seus pecados. Lemos sobre a importância do amor e a importância que temos de mostrar e demonstrar este amor para com as pessoas. E a pergunta é esta: como pode alguém dizer que ama a Deus e não amar o seu irmão? Esteja confessando a Deus os seus pecados nesse instante, sabendo que o Senhor Jesus perdoa todos os seus pecados.
convido o pastor Aldemir, que está conosco, e nos eleve a Deus com uma palavra de oração. Possamos ser atendidos por Ti, ó Pai, porque temos falhado, temos errado, mas o importante, ó Deus, que nós possamos querer nos tornarmos melhores diante de Ti, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito seja sobre nós e que a Tua bênção nos seja dada a todos nós que colocamos diante do Teu altar os nossos erros, falhas e pecados. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que pedimos. Amém. Amém. Vamos ouvir então a Lígia, por favor, falar. Oi? A Lígia? Por favor, Lígia. A Lígia a gente já conhece há um bom tempo e em 2020, né? 21, nós ficamos internados na Santa Casa. Ela no quarto internada com a mãe com Covid e no quarto da frente eu internado com a minha sogra também com Covid. Então ficamos um bom tempo juntos e orávamos e conversávamos. Eu estar com a minha mãe, mas o genro com a sogra é mais difícil, né? Ruth? Graças a Deus, e também a sua mãe. Obrigado por estar aqui, né? Ela fala agora em nome da APAI e de todo o Laios, que trabalha fortemente também na APAI aqui da nossa cidade. Fique à vontade, por favor. Obrigado. Boa noite a todos. Me chamo Lígia Sartório, sou esposa do presidente da APAI, com o presidente Luiz Antônio Sartório, alguém deve conhecê-lo. Ele é advogado. E há 23 anos, mais ou menos, nós fazemos parte do Lions Clube Arapongas. O Lions Clube Arapongas é o fundador da APAI e também da Casa do Bom Menino. Em um outro sistema, que era antigo, considerado um orfanato, lá na Casa do Bom Menino, e hoje é uma escola de contraturno, como vocês devem ouvir falar, devem ter ido já visitar e conhecer. Então eu agradeço mais uma vez ao pastor pelo convite de estarmos aqui, de estarmos dando essa ênfase, né, nessa semana, né, a Leise que está lá diretamente, assim, bem diferente dela, é o trabalho que a gente faz, como a Sandra falou, né, tudo precisa de dinheiro, então a gente fica mais nessa parte administrativa, cuidando mais da parte econômica. E os anjos, como a Leise, a nossa diretora, coordenadoras, então estão lá no dia a dia com as crianças, né, fazendo o trabalho de cuidar, né, lá também temos fono, temos a música que as crianças amam, né, que a Leise executa também, temos, né, todo tipo de atendimento, dentista, neuro, então às vezes vocês podem ouvir falar, nossa, tentei colocar a criança lá na PAI, não consigo, hoje nós temos lá em torno de 480 crianças, né, Luiz? Então, assim, e o nosso espaço não está dando, né? Então, nós temos um projeto grande de construir uma escola nova, né? E estamos batalhando aí, já temos o terreno, tudo, mas estamos, né, correndo atrás para ver se a gente consegue. Porque a demanda é muito grande. Todos os dias temos, né, novos casos de todos os jeitos, né? Não só autistas, mas todos os tipos de síndromes, né? Então, às vezes a pessoa acha assim, o pai não deu nem bola para mim, mas não é bem por aí. Então, se algum dia vocês ouvirem falar alguma coisa, podem procurar saber que a gente faz de tudo, a gente não quer que nenhuma criança, a gente fala criança, mas é criança de 70 anos lá, né, que estão até hoje lá, e então a gente não quer que ninguém fique sem ter um atendimento, né, uma assistência adequada.
Então, hoje nós estamos aí nessa batalha, juntamente com vários, e a gente, né, procura fazer diferente dela na minha casa. Não temos, graças a Deus, mas assim a gente se identifica com o problema de todo mundo, então a gente sabe da real necessidade que a nossa escola, a nossa cidade, todo mundo precisa. Agradeço mais uma vez essa oportunidade e sempre que vocês puderem fazer uma visita à escola, a qualquer momento está de portas abertas para vocês conhecerem e saber um pouco mais do que se passa lá dentro. Ok? Obrigada. Lígia, muito obrigado. Vamos colocar em pé e vamos louvar o Senhor pelos cânticos. Porque também pelo louvor, pelos cânticos, nós manifestamos a glória do Senhor. E esse primeiro cântico diz que Deus criou tudo que no mundo há, e o ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor.
ao Senhor e assim manifestar a tua glória por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e por nós e conosco, Senhor. Como é bom, Pai, dizer que a tua graça nos basta. Ó Deus, pedimos que o Senhor aceite o nosso culto mais uma vez, esses cânticos de louvor ao Senhor, e pedimos que o Teu Espírito nos oriente, ilumine o nosso coração para compartilharmos a Tua Palavra nesta hora, Senhor. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, Espírito Santo de Deus, e faz-nos entender a profundidade, a altura, a extensão da Tua Palavra para as nossas vidas, Senhor. Pedimos isso, Pai, encarecidamente e no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vamos nos assentar. Como coloquei aí no nosso boletim, abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 9, para lermos versículos de 1 a 3. Evangelho segundo São João, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. 17 de agosto de 1997 foi quando eu ministrei o primeiro sacramento de batismo de uma criança. É a Maria Eduarda, a Duda. Hoje a Duda tem 26 anos. É uma bênção, uma alegria, um exemplo de superação, de amor a Jesus, de amor à sua família. E a Duda nasceu com síndrome de Down. E nessa semana, como a gente tem dito e anunciado e falado, se inicia esta Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Segundo dados do IBGE desse ano, há aproximadamente 19 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E os dados do Paraná são dados de 2010 ainda, do censo de 2010, que estima-se aí 19 mil pessoas com deficiência em Arapongas. Até falei isso com o Bazana. É preciso estabelecer uma nova lei ou uma diretriz estadual, anual, para que os municípios informem ao Estado quantas pessoas existem no Estado, em cada cidade, com algum tipo de deficiência. Porque se nós estamos trabalhando com o dado de 2010, as políticas estarão ainda mais comprometidas, defasadas. Isso não é bom. Nós tivemos no ano passado, por exemplo, o Mundial de Atletismo lá em Paris. E
Nesse Mundial de Atletismo Paralímpico, o Brasil conquistou 45 medalhas de ouro. 2 a menos que a China, que ficou em primeiro lugar. 45 medalhas de ouro. E no Mundial de Atletismo, vamos dizer assim, de pessoas normais, o Brasil ficou em 19º. Há uma disparidade muito grande. Consequentemente, no investimento, no tratamento e no acompanhamento. E a Bíblia, ela não deixa essa temática fora das suas páginas. A Bíblia não deixa fora das suas páginas, nem do Antigo Testamento e nem do Novo Testamento, a questão da pessoa com deficiência. Alguns estudiosos dizem que dos 40 milagres realizados por Jesus, ao menos 21 estavam relacionados a algum tipo de deficiência ou de enfermidades. E esse capítulo 9 do Evangelho de João, ele é bem longo, se você prestar atenção, são 41 versículos. E há um testemunho aqui deste homem, deste cego de nascença, e outros tantos. E é uma história muito rica de simbolismos, e eu creio que a principal é que há pessoas que, mesmo tendo uma boa visão, continuam cegas e não conseguem enxergar a presença de Deus na pessoa de Jesus, que ele chama-se como luz do mundo. E nesse caso, Jesus se referia aos fariseus, né? Que se gabavam de serem perfeitos, de serem cumpridores da lei de Moisés, e por isso julgavam os outros, apontavam o dedo, acusavam os outros, humilhavam, excluíam, violentavam e condenavam as pessoas. Mas para Jesus, esses eram realmente os cegos. Estes, pois viviam numa escuridão muito grande da lei e não queriam ver a luz de Jesus, a luz do reino de Deus que estava presente ali na frente deles. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite, mas sim me arriscar com muito temor, com muito respeito, a falar sobre este assunto que é muito complexo. É um assunto, infelizmente, eu diria quase nunca falado no púlpito e nas igrejas, sejam elas evangélicas ou católicas, que é a questão das pessoas com algum tipo de deficiência intelectual e múltipla. É claro que eu não vou esgotar o assunto, não é uma palavra final sobre isso, jamais. E talvez ao final você saia com algumas dúvidas aí. Mas eu quero fazer isso também com muito respeito às famílias, aos professores, colaboradores, pessoas que trabalham com essas pessoas. E na época do Antigo Testamento, as pessoas com algum tipo de deficiência eram vistas como impuras. Eram vistas como pessoas amaldiçoadas por Deus e que, consequentemente, estavam sendo castigadas por Deus por algum erro que eles haviam cometido ou que os seus pais haviam cometido. Essa era a mentalidade do Antigo Testamento. No Novo Testamento ainda prevalecia isso. E eu diria que talvez piorado um pouquinho, porque a visão grega do Novo Testamento entendia que, além disso tudo, a pessoa tinha algum tipo de possessão, algum tipo de influência de maus espíritos que precisavam ser expulsos da pessoa. Mesmo o evangelista Lucas, lá no capítulo 13, diz assim: uma mulher possuída havia 18 anos por um espírito que a tornava enferma, estava inteiramente encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E Lucas era médico. Então, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, a pessoa com deficiência ou doente, ele não podia entrar, por exemplo, no templo,
Ela tinha que ficar excluída do convívio da igreja, eu diria. Teria que ficar excluída do convívio da sociedade e das demais pessoas. Mas Jesus, no seu ministério, que a gente consegue ler, ele contesta estas duas visões. Ele não aceita isso. Porque, em primeiro lugar, você vai encontrar vários textos em que Jesus toca as pessoas. Pessoas enfermas, pessoas com alguma deficiência, ele vai até elas, elas vêm até Jesus e achavam que isso era um escândalo. Onde já se viu ele está tocando uma pessoa que está doente? Onde já se viu uma pessoa tocou a Jesus e essa pessoa está enferma? E algumas atitudes de Jesus no seu ministério deixam claro que ele queria assim quebrar esta maldição do Antigo e do Novo Testamento que estava ali com aquelas pessoas que excluíam pessoas que eram impuras daquela comunidade. Lá em Levíticos capítulo 11 até o capítulo 17 tem uma série de regras de quem poderia conviver e como poderia conviver no seio da sociedade e da própria comunidade de fé. Por isso, independente de restabelecer fisicamente a pessoa, ele devolve a ela a dignidade de ser chamada de filho e de filha de Deus e de voltar ao convívio de todos. Por isso ele tocava em leprosos, por isso ele caminhava com pessoas que tinham algum tipo de deficiência e curava muitas delas para que fossem reinseridas na sociedade também. Também, em segundo lugar, veio o perdão dos pecados, porque Jesus, quando fazia isso, também perdoava os pecados e, em alguns casos, em última instância, acontecia uma cura física. Então, Jesus olhava para aquela pessoa, tocava, convivia, conversava, chamava essa pessoa para si e anunciava a chegada do reino de Deus. Imagine você ser tocado por Jesus, ou você tocar ao Senhor Jesus e receber este toque que é restaurador, que é curador. E a lei excluía samaritanos, mulheres, prostitutas, leprosos, publicanos, cegos, surdo, aleijado, paralítico, criança, endemoniado, faminto e pobre. Todos eram excluídos e Jesus diz assim: venham, vinde a mim. Ele não os expulsava, ele não os recriminava, ele os acolhia. E nesses 3 versículos que nós lemos, especialmente, ao verem um cego, os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou? Ele ou os seus pais, para que ele seja cego desde que nasceu? Jesus não era desta opinião e realmente ele corrigiu os discípulos e vai dizer assim: não existe pecado na pessoa, nem ele nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. E o verbo aqui manifestar é phanereo no grego, que significa tornar visível, deixar claro para as pessoas que a glória de Deus estava se manifestando naquela pessoa. Mas o que Jesus estava mostrando a todos é que aquilo que para a época era sinal da ausência de Deus, da falta de Deus, para Jesus, aquele homem, cego de nascença, era sinal pleno da presença de Deus. Ou seja, se para muitos naquela época e talvez hoje, uma deficiência era sinal do castigo de Deus, da maldição de Deus, da ausência de Deus, para Jesus é o contrário. Toda e qualquer deficiência por si só é sinal da obra e, consequentemente, da manifestação da presença de Deus. Isso significa que a pessoa deficiente não é menos obra da criação de Deus do que uma pessoa, entre aspas, normal.
A pessoa deficiente não é menos imagem e semelhança de Deus do que qualquer outra pessoa. E é muito interessante, eu achei uma colocação de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é um grande teólogo da Igreja Católica, e na Suma Teológica ele escreveu assim: as deficiências corporais, por causa do pecado, afetam o ser humano pelo mesmo motivo que a morte o afeta, que o envelhecimento o afeta, que as doenças e os acidentes e as catástrofes naturais acontecem. O que faz o ser humano ser a imagem e semelhança de Deus é o amor, e é o interesse que Deus tem por esta pessoa como ela é, e não aquilo que ela consegue ou não fazer. Em outras palavras, o que reflete a imagem de Deus é o ser daquela pessoa humana. No início nós vemos no culto, os céus manifestam a glória do Senhor, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso quer dizer, irmãos, que o céu, quando ele está estrelado, manifesta a glória de Deus, e quando ele está nublado também, ele manifesta a glória de Deus. Que quando uma árvore está florida, ela manifesta a glória de Deus, assim como uma árvore que não está florida também manifesta a glória de Deus. Que uma criança, 10 anos, né, Tuitato, manifestam a glória de Deus, assim como o Aldemir, assim como o Senhor Justino também manifesta a glória de Deus, assim como o Barrute, assim como eu, assim como uma pessoa com alguma deficiência também é a manifestação da glória de Deus. E nós cantamos aqui: o ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. E o Salmo vai dizer: todo ser que respira, louve ao Senhor. Lembra da Maria Eduarda? Que eu falei no início. Eu lembro que quando ela nasceu, a expectativa 9 meses. Maria Eduarda vai nascer, gravidez, alegria na família. E quando ela nasceu, lá no Hospital Santa Rita em Maringá, lá vai o pastor Denis. E quando eu cheguei, estava estava uma choradeira só. Todo mundo, nossa, que a Maria Eduarda nasceu com síndrome de Down. E nós oramos naquele dia. E na segunda-feira nós fomos juntos lá na Pai. E lá toda a família foi acolhida com alegria, com carinho, com respeito, com atenção. E ali a família recebeu as primeiras orientações de como cuidar dela. E hoje a Duda estuda, trabalha, orgulhosamente tem carteira assinada e trabalha num banco. Nós como igreja, nós como sociedade, nós não podemos olhar para a pessoa que tem algum tipo de deficiência com esse olhar farisaico, hipócrita, como se o deficiente fosse castigo, como se fosse maldição, como se fosse impuro, porque alguém da sua família ou ele próprio cometeu algum erro, que Deus não está nele e que ele não está com Deus, que ele, como ele é, do jeito que ele é pura e simplesmente a manifestação da glória de Deus e do seu amor. Muitos olham para esse texto e talvez me esteja errado, não sei, mas acham assim: quando perguntaram para Jesus desse cego, que Deus manifestaria a sua glória se o cego fosse curado. E não é isso. Deus manifesta a sua glória na pessoa como ele é.
à sua imagem e semelhança. Sempre. E essa semana diz assim, é a semana de conectar, é a semana de somar para construir inclusão. E os trabalhinhos que estão expostos ali, você passe por ali, olhe, veja que lindos são aqueles trabalhos que eles realizam. É bem pouquinho, são 480. Inclusive a nova série da Paiva vai aqui pertinho. Ali, ó, aquele canto ali. Vamos estar pertinho. Né? É muita coisa que é feita. É muita coisa que é realizada e que manifesta a glória do Senhor na vida de cada criança e de cada criança de 70 anos, né? Que está lá, sendo cuidada. Eles, como são, manifestam a glória do Senhor, e nós precisamos enxergar desse jeito, e não o contrário. Aprenda que Ele, como Ele é objeto do amor de Deus. Deus o ama como Ele é. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo o amam como Ele é. Que Jesus, que é esta luz do mundo, possa abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para compreendermos isto, que uma criança, um adulto, um jovem com algum tipo de deficiência é a manifestação da glória e serve para o louvor da glória do Senhor. Assim como nós também, com todas as nossas limitações, assim como nós, com todos os nossos pecados, também vivemos, nos movemos e existimos para manifestar a glória do Senhor. E que Deus realmente, na sua maravilhosa graça, abençoe ricamente as famílias, as pessoas, os profissionais, as APAES, as ONGs que se dedicam a cuidar destas pessoas que nasceram e que vivem a sua vida para manifestar como são a glória do Senhor. Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos cantar este cântico que diz: não há o que temer. Contigo eu estou, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, eu te sustentarei com a minha mão, e eu serei fiel. E os irmãos que trouxeram o seu dízimo, oferta e contribuição poderão trazer também enquanto cantamos. Yeah.
Israel, obrigado, irmão, mais uma vez pela sua presença. Samara, obrigado. Kevin, obrigado. Oi. E eu queria convidar a Lígia para que venha aqui também, a Melina e a Carolina, que trabalham lá na PAI, a Sandra, a Déia, para que venham aqui para a gente orar. Obrigado, Lucas, também, por estar conosco. Por favor. Venham aqui. Vocês representam uma multidão de pessoas que se dedicam, que consagram a sua vida, se capacitam, buscam conhecer cada vez mais para poder ajudar essas pessoas, essas famílias. E esta oração por vocês é por todas essas pessoas. Se temos 19 milhões de pessoas com alguma deficiência no nosso país, para que as políticas cheguem até essas pessoas, que as famílias também sejam desafiadas a levar essas pessoas para encontrarem atendimento, carinho, acolhimento e o cuidado desses profissionais. Nós somos um pequeno grãozinho de areia, realmente, nessa imensidão de pessoas que dedicam as suas vidas, como diz, que se capacitam, que se especializam, que estudam, que oram, que pedem a bênção de Deus todo dia, quando saem de casa para irem lá para o seu trabalho, para fazer esse trabalho para a glória do Senhor. A estas pessoas que, como são, manifestam a glória de Deus. Então vamos orar. Então não nos esqueçamos também de orar pela Sandra, pelo seu tratamento esta semana, a Rosana, a Kézia, a Vera Melini também. E obrigado a todos pela presença. Né? Como que chama o digníssimo? Eu anotei. Obrigado, irmão, também pela sua presença, meu irmão. Obrigado. Vamos orar, depois eu quero entregar a flor para a família dessa semana. Vem cá, fofa, já? Assim já oramos uma vez só, né? Essa semana, então, estaremos orando. Ó, dona Thelma, quem quer? Vem cá, dona Thelma, então. Então, obrigado, fofa. Então, devolve aqui. Não é para você, é para sua mãe e para sua casa, né, também. Então, esta semana estaremos orando pela dona Thelma, pelo seu Justino, pela fofa, pela Mara, pelo Amaral, por toda a família, né? Então, esta flor é um presente, como temos estabelecido, para a família que estamos orando essa semana. Vamos fechar os olhos e orar. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, pela vida de cada um que esteve aqui, por este culto que prestamos, ó Pai, na singeleza do nosso ser, com todo o coração, com toda a alegria, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e tem feito também em nós, para que sejamos bênção na vida de todas as pessoas que por algum motivo chegarem até nós. Queremos muito especialmente te agradecer pelos nossos visitantes desta noite, todos que também nos assistiram, Pai. Colocamos diante de Ti, colocamos esta família de oração nesta semana, toda a casa da nossa irmã Thelma, todos os filhos, netos, Senhor Deus, todos onde estiverem, o Senhor esteja também com eles. Especialmente colocamos, ó Pai, estes que aqui estão, essas irmãs, ó Pai, que representam uma grande multidão de pessoas que se capacitam, que se especializam, para que a cada dia, Pai, atendam, cuidem das pessoas que são
ó Pai, carentes de um atendimento, de um cuidado, que tem algum tipo de deficiência intelectual e múltipla, Senhor. Abençoe toda esta Semana Nacional, abençoe todas as entidades, as APAES e tantas ONGs, ó Deus, que atendem essas pessoas, que, ó Pai amado, estão vendo neles a manifestação da Tua glória, como são para o Senhor, são bênçãos, são alegria, Senhor Deus, também para as suas famílias, Pai. Abençoe todos aqueles que contribuem com esse trabalho, com doações, com ofertas, com recursos, ó Deus, para manter firme o atendimento a estas pessoas, ó Deus. O Senhor os recompense, o Senhor esteja também dando a eles uma porção da Tua graça e da Tua bênção, Senhor. Visite, Pai, cada família destas que trabalham ali na APAE, aqui da nossa cidade. Visite também a família de cada aluno e cada aluna, Senhor Deus, a cada dia. Ó Deus eterno, não lhes deixe faltar nada, e que a Tua providência, ó Pai, esteja com todos eles, ó Deus. Esta bênção, Senhor, nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos receber juntos a bênção do Senhor, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre as vossas vidas, e que vossas vidas manifestem a glória do Senhor, para que o mundo creia que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, agora e para todos sempre. Amém.